Inflação é o aumento geral e continuado dos preços de bens e de serviços. Ou seja, o efeito da inflação faz com que passe a ser necessário termos uma quantidade maior de dinheiro para adquirir o mesmo bem que antes gastávamos menos para comprar. E, do mesmo modo, a inflação faz com que os serviços que contratamos, seja o de mão de obra de um mecânico ou seja a mão de obra de um médico, também passem a ser mais caros do que eram antes dos preços inflacionarem. Existem várias causas para a inflação que encarecem os bens e serviços, como o aumento dos custos de produção, o aumento dos impostos e escassez de matéria-prima, além do aumento da quantidade disponível de dinheiro para gastar e de ter menos oferta de bens e serviços disponíveis para serem vendidos. Quando existe um desequilíbrio entre oferta e demanda, que se concretiza no momento em que existe mais dinheiro para comprar, que representa a demanda, do que bens e serviços para serem vendidos, que representam a oferta, os preços aumentam. Esse aumento chamamos de inflação. Por exemplo, vamos supor que sua renda mensal dobre, seja por você ter mudado de emprego, seja por você ter sido promovido, ou por você ter descoberto uma maneira de fazer uma renda extra. Então, naturalmente, agora você passa a consumir 2 vezes mais do que antes. Em vez de comprar apenas um pãozinho para cada membro da família para o café da manhã, você passa a comprar 2. Compra tênis novos para os filhos, vestidos novos para a esposa, além, claro, de aproveitar e trocar a moto por um carro. Mas e se a renda mensal de todos os seus vizinhos também dobrar? Bem, nesse caso, seus vizinhos também passam a comprar 2 vezes mais a quantidade de pãezinhos do que compravam antes na padaria da esquina. Por isso, obviamente, logo você não seria mais capaz de comprar 2 pães para cada membro da sua família, porque, como muita gente passa a poder e querer comprar mais pãezinhos do que a quantidade de pães que a padaria produz, os pães acabam. Então, o dono da padaria precisa ir ao supermercado comprar mais farinha de trigo para fazer mais pães. Mas como o estoque de farinha do supermercado acabou, o dono do supermercado encomenda mais farinha à fábrica. Mas quando o dono da fábrica solicita mais trigo ao fazendeiro que planta trigo, ele recebe a resposta do fazendeiro que diz que não tem mais trigo para vender. Mas o fazendeiro fala que conhece outro fazendeiro que tem trigo, que é a matéria-prima para fazer a farinha em estoque. Mas avisa que esse outro fazendeiro vende a matéria-prima por um valor mais alto. O dono da fábrica compra o trigo mais caro e passa a cobrar mais caro pela farinha. Como o dono do supermercado compra a farinha por um preço mais alto, ele vende por um valor mais elevado para o dono da padaria. E o dono da padaria aumenta o preço dos pães. O aumento se deu porque havia mais dinheiro circulando e disponível para comprar mais pães do que a quantidade de pães disponíveis para serem vendidos. Entretanto, podemos imaginar outra situação. Suponhamos que sua renda dobre e a renda de todos os outros triplique. Bem, nesse cenário, você se tornaria mais pobre, porque ganhar 2 vezes o salário que ganhava antes não é o suficiente para manter o mesmo poder de compra. Se todos passam a ganhar 3 vezes o que ganhavam antes desse aumento geral, pois, afinal, enquanto você passa a querer comprar 2 pãezinhos para cada membro da sua família, os outros passam a querer comprar 3 pãezinhos para cada membro da família deles. Sendo assim, temos mais dinheiro disponível e menos pãezinhos para serem vendidos. Consequentemente, como aconteceu no exemplo anterior, o preço dos pãezinhos aumenta e ninguém consegue comprar mais do que um pãozinho para cada membro da família. E dependendo, pode acontecer de depois desse aumento geral, que levou todos a poder e a querer comprar mais pães, esses mesmos passem a ter condições de comprar apenas meio pãozinho para cada membro da própria família. Ou seja, a inflação acabou com o poder de compra de todos. Fazendo uma observação simples na história, podemos perceber com mais clareza. Para tanto, peguemos um espaço de 100 anos, mas vamos usar o dólar como referência, porque a moeda brasileira já mudou bastante nos últimos 100 anos. Pois bem, hoje um dólar compra aproximadamente 39 vezes menos batatas do que há 100 anos, ou 20 vezes menos café, 24 vezes menos pão e assim por diante. Bem, usamos o dólar como exemplo, mas isso acontece com qualquer moeda. Basta você fazer uma pesquisa rápida para confirmar. Também precisamos considerar que se o dono da padaria
padaria passa a pagar hora extra para o padeiro, além do valor da hora de trabalho, soma-se 50% a mais para cada hora extra. Entretanto, se a hora extra for em período noturno, a cada hora a mais trabalhada deve ser adicionado 20% de adicional noturno e depois mais 50% referente à hora extra. E quanto mais produção, mais caro é a conta de luz, a conta de gás. Consequentemente, o aumento do custo de produção vai levar o dono da padaria a embutir todas essas despesas no preço final do pãozinho a ser vendido ao consumidor. É verdade, pode ser que no primeiro mês vivamos como reis, mas no mês seguinte todos vamos voltar a ser plebeus, porque a inflação causada pelo aumento geral dos salários aumentou a demanda por pãezinhos, que gerou a escassez, encarecendo o produto, fazendo com que passemos a poder comprar menos pãezinhos do que podíamos comprar antes do aumento geral, sem planejamento dos salários. Se o consumo de pão for maior do que a reserva de trigo dos fazendeiros, vamos ter que esperar até a próxima colheita para que o preço se normalize. Porém, a próxima colheita não está planejada para suprir o aumento de produção e quem tem reserva da matéria-prima, no caso o trigo, só vai vender se considerar que vale muito a pena abrir mão da matéria-prima que tem em estoque. Bem, o nosso exemplo considera apenas quem trabalha no nível mais honesto, mas se considerarmos quem especula, fica mais difícil ainda mensurar o nível inflacionário que pode ser atingido. Também não podemos deixar de citar que o aumento de impostos se reflete no aumento de preços, além de outros fatores.